Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio o senador Elmano Ferrer, do PMDB. O senador Elmano Ferrer que está aqui conosco. Antes de mais nada, muito obrigado, senador, pela presença aqui no Jornal do Piauí. É um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do nosso querido Elivaldo, para a gente conversar. Né? Muito boa tarde, senador. Olha, senador, o senhor tem demonstrado algumas preocupações, entre elas a preocupação com uma obra fundamental para o Nordeste, para o estado do Piauí, que é a Adutora dos Sertões. E a preocupação maior das autoridades é o custo disso. É muito caro construir uma adutora que pode resolver, de uma vez por todas, o problema da seca no estado do Piauí. Qual é o desafio que o governo federal, que os parlamentares piauienses terão para que essa obra finalmente possa sair do papel? Veja, caro, no meu entendimento, é que o governo gasta anualmente no Nordeste, no semiárido do Nordeste, quase R$1 bilhão por ano com carros-pipas. Quer dizer, levar água e buscar em vários locais e depois, volta à era invernosa, o que é que ficou daquela operação emergencial? Nada. Aqui no estado do Piauí, quanto se gasta por ano na operação carro-pipa, levando água para várias regiões? Entre 100 a 120 milhões por ano. 120 milhões por ano para distribuir água em carro-pipa? Em carro-pipa, veja bem, em carro-pipa. Eu conheci um povoado que hoje é um município, conheci há 51 anos, quando aqui cheguei por terra, Marcolândia, que era uma pequena comunidade, um posto fiscal, era jurisdicionado a Simões, povoadozinho de 100 e tantas casebres, 300 pessoas. Hoje é a sede de um município, o município de Marcolândia, com 8.100 e tantas pessoas, habitantes. Água servida, não tem um sistema de abastecimento de água servido com carro-pipa. Quer dizer, em pleno século XX é inadmissível. O que é que o Piauí tem? Um grande rio subterrâneo, no Gurgueia, num aquífero Cabeça, não é? Um grande rio mesmo. E essa água, com já 38 poços perfurados, que era para um grande projeto de irrigação, que não avançou, esses poços estão lá abandonados há 30 e tantos anos, e os geólogos de uma instituição séria de pesquisa de recursos minerais, a CPRM, concebeu a ideia de levar essa água, captá-la, já tem 100 milhões lá feito nos poços tubulares, e levar essas águas para 51 municípios. É uma matéria, um assunto já discutido no governo do nosso doutor Wilson Martins, foi discutido também no governo de Wellington, e nós, por outra parte, estamos comprando a ideia e vamos fazer o estudo de viabilidade. Aí vamos fazer... porque assim, senador, você falou que caro é o carro-pipa, água tem no subsolo, estudo técnico feito. Por que esses projetos não saem do papel? Você acha que tem faltado vontade política dos gestores? Olha, lamentavelmente, nós perdemos o planejamento estratégico, planejamento de longo prazo no Brasil. Nós vivemos de improvisações. Surge um problema no sistema penitenciário nacional. Aí todo mundo se volta para aquilo. Aí depois esquece. Mas é grave, o problema continua. É só apagando fogo. A segurança. Apagando incêndio. Segurança. Mesmo, são problemas gravíssimos. Problema de saúde em todos os municípios aqui na capital. Então, esses são os nossos grandes desafios. E eu vim para cá como técnico da Sudene, continuo com a minha mentalidade de formação de servidor público, vou aproveitar esse momento de senador para trabalhar projetos. E não se trabalha projetos, nem se executa esses projetos num ano, em 2 anos, em 3 anos. Agora, nós temos que começar com planejamento, com estudos, e é o que nós estamos conseguindo fazer agora, desse projeto, concebido por técnicos, por uma instituição. Vamos abraçar. Agora, vamos fazer o estudo. Ele é viável tecnicamente? É viável economicamente e ambientalmente? Quem vai responder é o estudo. E em sendo viável, aí não, nós vamos lutar. Eu tenho até projeto executivo. Eu tenho até uma ideia, não é? A mesma coisa está sendo com relação às BRs, né? Quer dizer, uma ideia desse projeto da Adutora do Sertão é que, em sendo viável, vamos entregar ao Exército.
nós temos aqui um batalhão de engenharia e construção, o segundo BEC em Teresina, temos um terceiro BEC, batalhão de engenharia e construção em Picos, passa a ser um projeto de Estado e não de governo. Quer dizer, claro que ele vai nascer deste governo, não é? Mas será um projeto de Estado executado por uma instituição permanente do Estado brasileiro, que tem mais de 200 anos e vem prestando relevante serviço ao Brasil. Então a ideia é essa, é com as BRs aqui, Teresina. Nós somos a única capital do Brasil que ainda, ligada através de duas grandes BRs, que nos une a outras regiões, que não se duplicou estrada. A mesma coisa que está acontecendo na BR-135. E nós estamos tomando as devidas e necessárias providências. A semana passada, eu fui com o senador Ciro Nogueira ao ministro Maurício Quintela, dos transportes. Incontinente, esta semana também fomos ao diretor-geral do DENIT, ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de buscarmos soluções duradouras. Claro que no momento atual nós temos que tomar alguma coisa emergencial. Urgência Estamos fazendo isso, quer dizer, a bancada do Piauí, os 3 senadores, os 10 deputados federais estão voltados, todos preocupados com essas questões todas, inclusive de recursos hídricos para a região semiárida. Senador, e a reforma trabalhista em tramitação lá no Senado, perdeu fôlego com a derrota na Comissão de Assuntos Sociais? Veja, não só reforma trabalhista, mas nós precisamos de fazer grandes e profundas reformas nesse Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje não atende às aspirações da coletividade, em qualquer área. É saúde, é educação, enfim. O Estado avançou, não é? Mas as demandas sociais são grandes. Quer dizer, hoje nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados. Isso é gravíssimo. Nós temos que buscar alternativas para retomar o crescimento e o desenvolvimento. Quer dizer, nós temos que fazer a reforma política, nós temos que fazer a reforma tributária, nós temos que estabelecer um novo pacto federativo. O Estado brasileiro tem que ser repensado. Nós, políticos, já perdemos a credibilidade perante a sociedade. O senhor acha que essas discussões elas podem acontecer agora, no momento que o Brasil se debate em função da crise política que vive, desses problemas, escândalos atrás de escândalos? Nós estamos num momento propício para esse debate? E a primeira das grandes reformas, das grandes transformações, é a transformação ética, é a transformação moral. A sociedade não suporta mais tantas, eu diria, falcatruas, corrupção. O termo é corrupção. A sociedade não mais aceita isso. Daí porque nós estamos num processo de grandes e profundas transformações e a reforma das reformas, a mãe de todas elas, é a reforma política. Quer dizer, a política, muitas vezes, ela é uma coisa digna. Não há democracia sem política, não há democracia sem um parlamento, não há democracia sem partidos políticos, não há democracia sem representantes do povo. Você acredita numa reforma política aprovada em curto espaço de tempo ou pelo menos uma modificação de regras eleitorais nesses próximos 2 meses, que é o tempo que há um prazo, por exemplo, todos perguntam, eu vejo lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, como vai ser o financiamento da campanha do próximo ano? Ou seja, tem que se definir isso até agora o mês de setembro. Então eu creio que haverá algo, por a criação de um fundo público de financiamento. Não é possível que o Brasil continue no sistema presidencialista com mais de 35 partidos e 40 outros partidos na fila para criar. Quer dizer, isso não há, no presidencialismo, são coisas inadmissíveis. Daí a importância da reforma administrativa
que nós, eu estou lá, cheguei agora, no Congresso, não tivemos, quer dizer, eu falo em tese, a vontade, a determinação de fazer a reforma. Porque cada deputado, cada senador tem sua reforma. Quer dizer, não há um consenso. Consenso em torno do que seria Nós, no Senado, já aprovamos uma cláusula de desempenho que limita, vai limitar muito a criação e a sobrevivência de partidos. E já aprovamos, de outro lado, a questão das coligações proporcionais. Somente essas duas coisinhas já seria um grande avanço. E creio que deve estar acontecendo algo no sentido de que se aprove essas duas coisas, não é? Que são importantíssimas, juntamente com o fundo eleitoral, ou seja, para financiar, ou seja, não tem uma coisa diferente e deve aparecer. Eu acredito muito no espírito criador do povo brasileiro, e o caminho, a saída, inexoravelmente, é política. Né? Tá certo. Senador Eumano Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, senador.